Bom, pessoal, olá, vamos continuar agora a nossa matéria de TPJs, transistor bipolar de junção. Estávamos falando do tema de polarização e hoje a gente pretende terminar essa parte aí de corrente contínua, né, polarização dos TPJ. Nós já vimos 3 polarizações, vamos ver mais algumas agora. Então, a primeira que a gente vai ver agora é a polarização CC com tensão de retroalimentação. Bom, o que a gente faz nesse tipo de polarização? Só colocar aqui o apontador para ficar mais fácil. Então, na verdade, se vocês observarem bem, essa polarização é muito parecida com a estabilizada pelo emissor. Só que, o que a gente adiciona aqui? Se você observar, a gente coloca o VCC no coletor, por meio de uma resistência de coletor. Só que ela não está aplicada diretamente no terminal de coletor. Está aplicada antes. Onde aqui eu estou mostrando com o laser. Certo? E, só um minutinho, gente, que está um pouco lento. Vamos lá. Perfeito. E eu tenho desse terminal de coletor um resistor RB que sai do coletor e vai para a base. É por isso que é chamado de realimentação. Eu tenho uma realimentação do coletor com a base, certo? E aí, esse também é um circuito interessante em termos de polarização, porque depende pouco do beta, o ponto de atuação do meu transistor. A gente vai ver por quê. Vamos lá, então. Como a gente já falou, em todos os exercícios e slides de polarização, toda vez que eu for resolver um circuito de polarização CC, nada mais vai ser que resolver um circuito com o TBJ no modo ativo, que ele provavelmente vai estar no modo ativo, visto que ele é para polarização. Então, basta montar as equações de lei de Kirchhoff, ou das correntes, ou das tensões, e resolver o seu circuito, certo? Vamos lá, então, partindo para isso. Um momento. Então, tá bom. Nesse daqui, eu resolvi fazer LKT, Lei de Kirchhoff das tensões. Então, olha só o que eu fiz. VCC menos a corrente que passa aqui no esse resistor IC', menos IBRB, que é a queda de tensão que a gente tem, né? Menos o VBE, menos IRE é igual a zero. Como o IB é muito menor que o IC, nós já vimos isso, né? A corrente de base ela é muito menor que a corrente de coletor, eu vou fazer uma aproximação. Qual que é a aproximação que eu vou fazer? Que o IC' é aproximadamente quem? O IC. Que ele é IC mais IB, IB é quase zero. Então, IC' é aproximadamente igual a IC. E aí, se eu falar que IC é beta IB, e o IE também é quase o IC, ou se você quiser, né, colocar ainda que o IE é beta mais um IC, também dá certo, tá? Desculpa. IE é alfa e IC também dá certo. Mas aqui, para fins de aproximação, a gente tem VCC menos beta IBRC, menos IBRC, menos VBE, menos beta IBRE. Ou seja, eu substituí todas as correntes, deixando todas as funções de IB. E agora eu consigo achar o IB, que é VCC menos VBE, sobre RB mais beta RC mais RE. Perceba que interessante isso, porque é como se o RC e o RE estivessem em série. Só que eles estão em série multiplicados pelo beta. Justamente porque eles não estão na base, né? A base que está passando a corrente B não tem o beta. Então aqui a gente encontrou corrente B. Com a corrente B, você automaticamente encontra quem? A corrente IE e a corrente IC. Bom, vamos aplicar agora a lei de Kirchhoff das tensões para achar o VCE. Ao invés de utilizar o RB e B e o VBE, a gente vai utilizar diretamente o VCE. Então, VCC
mais o VCE, mais o IC'(RC), mais o RE é igual a zero, certo? E aí, a gente faz a substituição de novo, né? IC' é aproximadamente o IC, e o IC é o beta IB, e substitui aqui embaixo, e você vai encontrar que o VCE é VCC menos IC, RC mais RE. O IC é beta IB, o IB você achou no slide anterior. Então, pronto, está determinado tanto o VCE quanto o IB. Está resolvida a polarização. A saturação acontece no ponto de máximo, né? Que então vai ser VCC sobre RC mais RE. E o corte acontece quando o VCE é igual ao VCC. Isso aqui a gente já viu para todos os casos, é muito parecido, né? Saturação e corte. E tem um exemplo. Vamos olhar esse exemplo. Perceba aqui que eu tenho um RC linha, ou RC, né, de 4,7 kΩ, um RB de 250 kΩ e um RE de 1,2 kΩ. Então, para achar o IB, basta utilizar a equação. É isso que eu falei da polarização, pessoal. Só retomando. Se você quiser utilizar diretamente as equações, sem ficar resolvendo todas as vezes, não tem problema. Você já pode utilizar. IB é VCC menos VBS sobre RB mais beta RE mais RC. Substitui os valores. Você vai encontrar aí uma corrente B de 11,91 microamperes. O IC é beta IB, o beta é 90. Faz a multiplicação, você vai encontrar 1,072 miliamperes. E o VCE, que é VCC menos RC mais RE, IC. Faz a substituição também, vai encontrar um VCE de 3,675 volts. Não está saturado, né? Porque o VCE é maior do que 0,3, 0,5 é muito maior, então não está saturado o meu TBJ. E as correntes, meu BB é 0,7, né? Foi respeitado, então tudo certo. Muito bem, esse daqui é o polarização CC por seguidor de emissor. Por que que ela é chamada seguidor de emissor? Perceba que nessa polarização a gente faz diferente. O coletor, ele é aterrado diretamente, certo? No emissor é que eu coloco a fonte com tensão negativa, certo? E eu tenho uma resistência de base aqui. Perceba então que aqui eu vou ter uma tensão negativa, meu coletor vai ter uma tensão zero. Se você fizer VCE, muito provavelmente vai dar positivo, indicando que tem uma tensão positiva, o TBJ não vai estar saturado, vai estar no modo ativo, ok? Como que eu vou achar IB? Perceba que eu posso sempre partir daquele princípio. Quem não está na base não está multiplicado por beta, a sua corrente. Então, olha só. O IB é VE, que é a carga de tensão que eu tenho aqui? VBE. VE menos VBE sobre RB, está na base, beta mais um RE, não está na base. Se eu tivesse o RC aqui, teria beta RC. Da mesma forma que eu tenho aqui, né? Beta RC. Lembra que aqui também seria beta mais um, mas a gente aproximou para não utilizar. Então aqui eu tenho a minha corrente de base. Só olhando para o TBJ você já consegue determinar. Consequentemente, o VC, quem que é? Bom, o VC é zero, certo? Então, o VC nada mais vai ser que o VEE menos IERE, certo? Já está com o sinal invertido, porque a gente sabe que vai ficar o menos, menos, vai ficar mais. Então, aqui a gente tem a nossa polarização seguidor de emissor, porque a corrente de base e o VCE dependem basicamente do emissor, né? VE, RE, VE e RE. O RB, claro, né? A corrente de base depende dele, mas o VCE fica tudo em função do VE e do RE. Vamos fazer um aqui, então. Determine VCE e E no circuito da figura 4.48. Então, utilizando as equações, VE menos VBE sobre RB mais beta mais 1 RE. 20 menos 0,7, 240K mais 91. 91 é o beta, né? Beta mais 1. Vezes RE, 2K. Encontrei um IB de 0,0457 mA. Para achar o IE, basta fazer beta mais um IB, 4,16 mA. E o VCE é VEE menos REIE.
20 menos 2K vezes 4,16 mili. 11,67 volts. TBJ não está saturado. Nossa última das polarizações aí, polarização base comum. Então, a minha polarização base comum, a base vai estar aterrada e eu vou ter tensão no meu emissor e no meu coletor, certo? Vamos lá então. Como que eu vou achar a corrente de emissor? Corrente de emissor nada mais vai ser que VEE, por esse loop aqui, tá, pessoal? Por LKT. VEE sobe aqui no loop, menos VBE, menos REIE. Isolo o IE, é VE menos VBE sobre RE, certo? Perceba que aqui o IE não depende do beta, ok? Uma vez tendo achado o IE, consigo achar o VCE. É VEE mais VCC menos IE, RC mais RE. Eu peguei o loop externo aqui, ó. Todo loop externo de LKT. No caso, a corrente que passa no coletor não é IE, é IC. Mas como eles são próximos, eu aproximei. E o VCB, caso você queira encontrar, né? É VCC menos RC e C, só para mostrar, só para calcular a tensão reversa, né, que eu vou ter em coletor base. Vamos fazer então isso aqui? Determine I e B e as tensões VCA e VCB para configuração base comum. Ou IE, VE menos VBE sobre RE, 3,3 por 1,2K a 2,75 mili. O IB é IE sobre beta mais 1, 3,1 mili, certo? Que é quem? Que é IE. Eu deixei errado aqui? Parece, né? Porque deu 2,75, aqui eu coloquei 3,1. Depois vocês façam as contas aí e vê qual dos dois valores é correto. Quando a gente retornar presencial, eu faço a correção aí. Outro já deixo corrigido e vocês verificam. Mas vai ser 3,1 ou o 2,75. Vamos fazer essa conta agora. Deve dar 2,75, né? Aqui deveria ser 2,75. Não sei de onde veio o 3,1. Pode ser só erro de escrita, tá? Por 61, vai me dar 0,0451 mA. Vocês confiram esse valor aqui, por favor. O VCE é o VE mais VCC menos IRC mais RE. 4 mais 10, menos 2,75 vezes 3,6K. Isso vai me dar 4,1 volts, não está saturado. VCB, VCC menos R6C, deu 3,4. A gente sabe que para estar a junção PN é BC, certo? Então, BC é menos 3,4. Está reverso, ou seja, meu TBJ está ativo. Bom, eu posso combinar polarizações, certo? Uma dessas, todas essas aí. E aí, qual que é a ideia quando tiver misturado, né? Você vai primeiro obter a corrente de base, foi o que a gente fez em todos. Consequentemente, vai obter a corrente no coletor, beta e B. E depois vai obter a tensão de circuito de saída, VCE. Se você achar a corrente de base, você resolveu o problema, basicamente. Porque o resto é tudo consequência disso. Aqui, pessoal, tem uma tabelinha com as polarizações, todas elas. Essa tabelinha está no livro de vocês, do Boestad. E ela também vai ser disponibilizada na avaliação sobre polarização CC dos TBJ, tá bom? Então, aqui nós temos todas as polarizações e todas as equações que foram encontradas aí na nossa discussão em sala de aula, tá? Então, aqui eu tenho um exemplo de polarização combinada. Se você observar, que polarização que é essa? Ela seria retroalimentação pela base, só que no emissor eu não tenho resistor. Seria polarização fixa, então tá as duas misturadas. Basicamente, é você encontrar corrente de base. Nesse caso aqui, vai ser muito fácil, né? Porque vai ser 20 menos 4,7 vezes IC, menos 680 vezes IB, menos VBE. O IC é beta IB, então muito simples encontrar. Vamos para mais um? Esse aqui eu deixei para vocês resolverem. Vamos para mais um? Esse daqui é uma polarização de seguidor de emissor. Só que
perceba que eu tenho uma resistência no coletor. E eu não tenho no emissor. Não vai mudar nada, né? É como se eles estivessem em série, lembra que a gente fez isso? Então vai ficar basicamente a mesma equação do seguidor de emissor, só que com o RC ao invés do RE. Certo? Então é muito tranquilo resolver. Bom, e para fazer projeto de circuito com TBJ? É mais ou menos a mesma coisa que a gente fez lá com o diodo, né? Eu preciso especificar as tensões e correntes pelos componentes. E o que que eu vou precisar? Conhecer as características do dispositivo, do seu TBJ. E as leis de análise do circuito, LKT, LKC, lei de Ohm. Qual que é a sequência? Você vai ter alguns componentes já especificados e outros que são já definidos. Se o TBJ e a fonte já forem especificados, é só encontrar os resistores. Com um exemplo, isso fica mais claro. Olha esse caso aqui. Eu tenho um determinado projeto que eu preciso fazer e eu já tenho TBJ. TBJ, eu quero que ele atue com uma corrente de base de 40 microampere e eu quero que a corrente de saturação seja 8 miliampere e a corrente, a tensão VCC seja 20. Ou seja, eu preciso determinar os valores aí, né, de VCC, RB e RC. É muito fácil. VCC é 20, já está aí no gráfico, certo? O IB é 40 miliamperes, certo? Então, VCC, desculpa, menos 40 micro vezes RB, menos o VBE, tem que ser igual a zero, certo? Seguindo a LKT aqui, né, lei de Kirchhoff das tensões. Da malha até do VCC até o terra, né? Com isso, eu já vou encontrar quem? Vou encontrar o RB. E para encontrar o RC, aí eu vou ter que VCC menos RC menos o VCE tem que ser igual a zero, certo? O VCE de saturação, o VCE eu consigo encontrar com a corrente de coletor de 8 miliamperes, que é a corrente de saturação, vocês lembram? Vamos voltar um pouquinho? Olha lá. Corrente de saturação é VCC sobre RC mais RE. No caso aqui desse circuito, eu não tenho quem? Não tem RE. Então vai ser VCC sobre RC. Corrente de saturação é 8. Então vou encontrar aí meu RC. Vai ser 20 sobre 8 mili. Certo? Então você encontra facilmente o circuito. Olha lá, como eu falei. Achamos o RB 20 menos 0,7 por 40 micro. 482,5. O RC é 20 sobre 8 mili, dá 2,5K. Tudo encontrado. Certo? E aí, obviamente, né? Não vai ter esses valores comerciais. O RC de 2,5 e o RB de 482,5. Então, eu vou encontrar aqui um RC que é aproximadamente comercial de 2,4 e o RB de 460K. Isso me geraria um IB, na verdade não vai ser exatamente os 40, mas vai ser 41 microampere. Então, aqui eu montei um projeto do meu circuito. Ok? Bom, e quando eu tenho múltiplos TBJs? Como que eu resolvo? Olha só. Quando eu tenho múltiplos TBJs, pense o seguinte. Eu tenho a equação para encontrar o IB e o VCE do primeiro. E, provavelmente, ou o VCE, ou o IB e a IC vai ser a entrada do TBJ. É como se eu colocasse um na sequência do outro, certo? Então, olha esse caso aqui. Esse caso aqui é o acoplamento RC. Por que que ele é chamado acoplamento RC? Porque perceba que de um TBJ para o outro, eu vou ter um capacitor CC de acoplamento. E eu sempre vou estar intermediado por resistências. No caso aqui, se você olhar, as duas polarizações são polarizações do quê? Por divisor de tensão, não é? R1, R2, RC e RE. Então, eu tenho dois circuitos. O primeiro TBJ, que eu sei calcular a corrente de base e sei calcular o VCE, certo? E eu vou ter o meu segundo TBJ,
que eu também sei calcular a corrente de base e o VCE. A única diferença é que no ponto aqui da base, um momento, ponto aqui da base, né, o Q2, eu vou ter o próprio valor de VCE, que vai ser a tensão gerada. Na verdade é VC, né? VC, isso. Eu vou ter o VC que está gerado pelo primeiro TBJ. Só vou mudar isso. Tem algumas outras configurações. Aqui é a configuração de Darlington, que é um TBJ em série com o outro, e eles compartilham o terminal de coletor, certo? Então, para fazer o circuito equivalente, é só, gente, não tem segredo, LKT e LKC. Desenhar as correntes, desenhar as tensões, resolver o circuito. Perceba que eu tenho VCC menos RB, menos VBE1, menos VBE2 sobre RE e E2. Pronto, está montada a equação, certo? Aqui eu tenho a resolução do meu Darlington. Perceba que o IB1, como foi calculado? Ó, é VCC menos VBED. VBED está sendo chamado de VBE1 mais o 2, né, que eu falei. Sobre RB. Esse RE passou por dois TBJs. Toda vez que passa por um TBJ, a gente multiplica pelo beta. Como são dois TBJs, né? E a corrente de emissor seria beta mais um. O que que eu vou fazer? Vou multiplicar por um beta diferencial. Esse BT, ou resultante, né, é Darling aqui no livro, a notação é beta Darlington. Que é beta 1 mais, vezes beta 2. No caso, isso é uma aproximação, porque seria beta mais um, beta mais 2, que é corrente de emissor, não de coletor. Mas aí a gente aproxima, né, para beta 1, beta 2. Pronto. BD mais um vezes o RE. Perceba, gente, que aqui não tem muito segredo. É a mesma coisa que a gente fez nas polarizações. Aqui eu tenho a configuração Cascode. A configuração Cascode, eu vou ter um TBJ em cima do outro, né, por assim dizer. Então perceba que a corrente de emissor de um TBJ vai ser a corrente de coletor do outro TBJ. Não tem segredo também para resolver. Aqui está a resolução da Cascode, tá? Perceba que são basicamente dois divisores de tensão, né? Não tem muito segredo. No caso, para o TBJ2, a tensão nele é R2 mais R3 sobre R1 mais R2 mais R3 vezes CC. E isso usando aquela aproximação, né? Corrente de base é muito pequena, posso fazer divisor de tensão. É a mesma aproximação que a gente usou no circuito por divisor de tensão, quando beta RB, desculpa, beta R2 era maior que 10 e E. Então você faz essa aproximação, encontra o VB1 e VB2, encontrando eles, você facilmente consegue calcular as correntes de base, e achando as correntes de base, todas as outras ficam muito fáceis de achar. Bom, mais um circuito com múltiplos TBJs, esse é um par realimentado. Esse par realimentado, perceba que as corrente de coletor de um TBJ é a corrente de base do outro. E um TBJ é PNP e o outro é NPN, são TBJs invertidos. E aqui está a resolução do meu par realimentado. Não tem muito segredo também. Então, seria o quê? PCC menos RC. Aí aqui, vou por aqui ó, pela esquerda, menos VEB sobre RB, certo? Como passou por dois TBJs, então aqui, esse RC vai ficar multiplicado por beta 1, beta 2. E aí você encontra IB, 1. Achando IB1, tá fácil, né? Você acha VB1, acha VB2 e encontra todo o restante do circuito, certo? Então, com uma simples lei de Kirchhoff, você consegue resolver o circuito. E aqui a gente tem um acoplamento direto. Esse aqui não tem os resistores e o capacitor, igual aquele que a gente viu com acoplamento RC. Outra forma de usar o TPJ também é utilizar ele como fonte de corrente. É, então, se você verificar aqui, eu coloco uma fonte de tensão negativa no meu emissor e eu coloco uma resistência de emissor e um R2, certo? Isso daqui vai fazer o seguinte, meu VB,
ele vai ser quem? R1 sobre R1 mais R2 VEE. Aproximação, de novo, porque eu estou considerando que a corrente aqui é muito baixa. Estou fazendo simplesmente uma divisor de tensão aqui. Achando esse VB, eu encontro o VE, que é VB menos 0,7, e eu encontro o IE, que é VE menos VE sobre RE. Essa corrente vai vir aqui, certo? Vai passar pelo terra, e lá no emissor, com terra, eu vou ter o IC. Ou seja, tirei uma fonte de corrente, uma fonte de IC. Outra forma de fazer ela é, ao invés de colocar um resistor, colocar um Zener, que vai dar um efeito parecido, só que a tensão aqui não vai ser determinada pela associação de resistores, e sim pela tensão do Zener, certo? Visto que ele vai ter a capacidade de fixar essa tensão. Então, aqui tem um exemplo, vou deixar vocês verificarem ele, e tem um exemplo com Zener também, eu acho. Tem, tá aqui. Apliquem as equações, deem uma olhadinha se ficou dúvida. Bom, da parte CC de TBJ, nós finalizamos. Eu vou deixar disponibilizada uma lista para vocês exercitarem. E aí, dúvidas e questionamentos a gente trata no retorno das aulas presenciais, tá bom? Muito obrigado pela atenção e bom dia a todos. Ou boa noite, dependendo da hora que você estiver vendo esse vídeo.